Velocidade, luxo, paixão, poder. Poucas marcas carregam tanto significado quanto o cavalo rampante da Ferrari. Seus carros são mais do que máquinas, são obras de arte sobre rodas, símbolos de status e sonhos de consumo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas por trás do brilho e do vermelho icônico há uma história feita de dor, teimosia e sonhos que pareciam impossíveis. Esta é a jornada de Enzo Ferrari, o homem que com sangue, suor e uma ambição sem limites transformou seu próprio nome em sinônimo de velocidade, perfeição e poder. Para entender a Ferrari, precisamos primeiro entender o homem por trás dela. Enzo Anselmo Ferrari nasceu em 1898, em Módena, uma pequena cidade no norte da Itália. Desde criança, ele era fascinado por motores e pela emoção das corridas. Em uma época em que carros eram uma raridade e o mundo se movia a cavalo, o jovem Enzo já sonhava em domar bestas mecânicas. Aos 10 anos, seu pai o levou para assistir a uma corrida em Bolonha, e aquele dia mudou sua vida para sempre. O barulho dos motores, o cheiro de combustível e a velocidade vertiginosa despertaram uma paixão que o consumiria pelo resto da vida. A juventude de Enzo foi marcada por tragédias. A Primeira Guerra Mundial levou seu pai e seu irmão, e ele mesmo serviu no exército italiano, onde contraiu uma grave doença que quase o matou. Após a guerra, sozinho e sem dinheiro, ele tentou um emprego na Fiat, a maior montadora da Itália na época, mas foi rejeitado de forma humilhante. Essa rejeição alimentou um fogo dentro dele, uma vontade de provar seu valor. Aos 21 anos, ele finalmente conseguiu entrar no mundo do automobilismo, primeiro como piloto de testes e depois como piloto de corrida para uma pequena equipe. Ele não era o piloto mais talentoso, mas sua obsessão por detalhes, sua compreensão da mecânica e sua determinação feroz o fizeram se destacar. Mas Enzo não queria apenas dirigir. Ele queria construir. Ele queria criar o carro mais rápido, a máquina perfeita. Em 1929, ele fundou a Scuderia Ferrari, que inicialmente não era uma fabricante de carros, mas sim uma equipe de corrida que preparava e alinhava carros da Alfa Romeo para pilotos amadores. A escuderia rapidamente se tornou o braço de corrida oficial da Alfa Romeo e, sob a gestão de Enzo, dominou as pistas europeias. Ele era um líder exigente, um tirano para muitos, que demandava a perfeição absoluta de seus engenheiros e pilotos. Para ele, a vitória não era tudo, era a única coisa que importava. O famoso símbolo do cavalo rampante tem uma história igualmente fascinante. Ele foi um presente da mãe de Francesco Baracca, um herói italiano da aviação na Primeira Guerra Mundial, que pintava o cavalo na fuselagem de seu avião. Ela disse a Enzo: "Coloque o cavalo rampante do meu filho em seus carros, ele lhe trará sorte." Enzo adicionou o fundo amarelo, a cor de sua cidade natal, Módena, e criou um dos logos mais reconhecidos do planeta. A sorte, no entanto, seria uma companheira instável em sua jornada. A Segunda Guerra Mundial interrompeu as corridas e forçou Enzo a mudar seu foco. Sua fábrica foi bombardeada e ele teve que reconstruir tudo do zero. Foi nesse período de adversidade que ele tomou a decisão que mudaria a história do automobilismo. Ele romperia com a Alfa Romeo e construiria seu próprio carro. Em 1947, o primeiro carro a levar o nome Ferrari, o 125S, saiu dos portões da fábrica em Maranello. Com um motor V12 revolucionário, ele era diferente de tudo o que existia. A Ferrari, a fabricante de carros, havia nascido. O objetivo de Enzo nunca foi vender carros de rua. Ele os via como uma necessidade irritante, uma forma de financiar sua verdadeira paixão, as corridas. A escuderia Ferrari era a alma do negócio. Cada carro de rua vendido era um tijolo a mais na construção do próximo carro de corrida vitorioso. E as vitórias vieram.
Nas décadas de 50 e 60, a Ferrari se tornou uma força dominante nas corridas mais prestigiadas do mundo, como a Mille Miglia, as 24 horas de Le Mans e, claro, a Fórmula 1. Pilotos lendários como Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio e Mike Hawthorne se tornaram campeões mundiais ao volante dos carros vermelhos. Mas a glória veio com um preço terrível. As corridas naquela época eram incrivelmente perigosas. A busca incessante de Enzo pela velocidade muitas vezes ultrapassava os limites da segurança. Muitos de seus pilotos morreram em acidentes horríveis, o que lhe rendeu o apelido de O Comendador e a reputação de ser um homem frio que se importava mais com suas máquinas do que com os homens que as pilotavam. A tragédia também atingiu sua vida pessoal de forma devastadora. Em 1956, seu amado filho, Dino, morreu de distrofia muscular aos 24 anos. Dino era engenheiro e estava trabalhando em um novo motor V6 para a Ferrari. Sua morte deixou uma cicatriz incurável em Enzo, que passou a usar óculos escuros em público pelo resto da vida, como um sinal de luto permanente. Nos anos 60, a Ferrari enfrentou um novo desafio. Uma gigante americana chamada Ford queria comprar a empresa. As negociações estavam avançadas, mas Enzo, no último minuto, desistiu do acordo. Ele se recusou a ceder o controle de sua equipe de corrida, o coração de sua empresa. Henry Ford II, enfurecido com a afronta, jurou derrotar a Ferrari na corrida mais importante de todas, Le Mans. Assim começou uma das maiores rivalidades da história do esporte, a guerra entre Ford e Ferrari. A Ford, com seus recursos quase ilimitados, desenvolveu o lendário GT40 e, após algumas tentativas frustradas, finalmente conseguiu destronar a Ferrari em Le Mans em 1966, pondo fim a anos de domínio italiano. Apesar da derrota, a Ferrari continuou sendo um ícone. Enzo, envelhecido, mas ainda teimoso, sabia que precisava de um parceiro para garantir o futuro da empresa. Em 1969, ele vendeu 50% da Ferrari para a Fiat, mas com uma condição crucial. Ele manteria o controle total sobre a escuderia Ferrari até sua morte. Ele continuou no comando da equipe, vivendo e respirando corridas todos os dias em seu escritório em Maranello, com vista para a pista de testes de Fiorano. Nas décadas de 70 e 80, a equipe teve altos e baixos na Fórmula 1. A parceria com o piloto Niki Lauda trouxe 2 campeonatos mundiais, mas também foi marcada pelo terrível acidente de Lauda em 1976. Outro piloto querido, Gilles Villeneuve, cuja coragem e estilo agressivo lembravam o próprio Enzo em sua juventude, morreu tragicamente durante a qualificação para o Grande Prêmio da Bélgica em 1982. Cada vitória era celebrada, mas cada perda pesava sobre os ombros do velho comendador. Enzo Ferrari faleceu em 1988, aos 90 anos. Ele não viveu para ver a era mais dominante da história da escuderia, a era de Michael Schumacher, que no início dos anos 2000 conquistou 5 campeonatos mundiais consecutivos e transformou a equipe em uma lenda imbatível. Mas o legado de Enzo já estava cimentado. Ele criou mais do que uma empresa, ele criou uma religião movida a gasolina, paixão e uma busca incansável pela perfeição. Hoje, a Ferrari é uma das marcas mais valiosas e reconhecidas do mundo. Seus carros de rua, como a F40, a Enzo e a LaFerrari, são lendas que definem gerações. A escuderia Ferrari é a única equipe que competiu em todas as temporadas da história da Fórmula 1. O vermelho Ferrari, ou rosso Corsa, é mais do que uma cor, é uma declaração. A história da Ferrari é a história de um homem que, a partir de uma oficina em uma pequena cidade italiana, construiu um império global. Uma história de como a obsessão, a dor e a paixão por um sonho podem, de fato, conquistar o mundo.
Obrigado por assistir. Se você gostou dessa jornada pela história da Ferrari, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!